Parece meio loucura quando a gente chega e comenta que certos discursos que são mostrados pela mídia são discursos combinados. Por quê? Em determinados momentos você vê uma pessoa em um jornal falando algo, depois em um outro momento uma pessoa em outro jornal falando exatamente a mesma coisa e muitas vezes usando as mesmas palavras. E o que eu quero destacar aqui para vocês hoje foi que justamente o ex-presidente do Banco Central brasileiro deu um depoimento anti-criptomoedas, ao mesmo tempo que o Banco Central norte-americano também falou a respeito de criptos de maneira pejorativa. Bem, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando nosso link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo, que trabalha com uma API configurada na Binance, tá? Você não sabe como funciona, não sabe o que é API, não sabe o que é robô, acesse o segundo link aí que você vai entender perfeitamente. Então bora lá, meus amigos. Foi dita a frase que o Bitcoin subiu muito, tá? Então, quando a gente observa, o Bitcoin valorizou muito, o Bitcoin subiu bastante, e na verdade a gente sempre que fala isso, embora seja um senso comum, a gente tem que voltar à base e entender que não é que necessariamente o Bitcoin subiu em relação a algo, em relação ao preço de outra coisa. E quando a gente fala, né, já subentende que é em relação à moeda fiduciária. Então, se você pega Bitcoin versus dólar, você tem Bitcoin valorizando. Se você pega dólar versus real, a gente tem o dólar valorizando. Claro que nos últimos dias aí a gente viu dólar dando uma caída. Mas a questão é a seguinte, não é que o Bitcoin está valorizando, é que necessariamente o dólar e o sistema financeiro atual está perdendo muito do seu valor, né? A Ilana até comentou no canal Dinheiro sobre o comentário do Gustavo Loyola, né? Ele, que é o ex-presidente do Banco Central Brasil. Ele falou o seguinte, olha, criptomoedas são as vilãs dessa nova crise financeira que está rolando aí no Brasil e no mundo. Então, você observa o seguinte, né? Eu vou até replicar um pouco das palavras dela, e a gente conversou sobre esse assunto recentemente. O que ocorre é que os bancos estão extremamente alavancados, cara. Você pega Santander, Banco do Brasil, Itaú, os bancos a nível mundial. Eles vão lá e tem o seu método de fabricar dinheiro. Como que é? Eles pegam dinheiro da pessoa que guarda, né, seu capital lá. Então eu, Marcos, vou e abro uma conta. Por via de regra, né, as pessoas pagam taxa. Mas existem aí as alternativas, né? Você trabalhar com banco digital, ou você ter algum tipo de conta específica, ou ir lá no banco solicitar, eu não quero pagar taxa. O gerente vai falar, veja bem, não sei o que, mas você consegue ter conta sem pagar taxa. Mas o brasileiro padrão paga taxa. Então olha só que ironia, o banco guarda seu dinheiro e usa esse dinheiro. Ele não só guarda, ele não pega seu dinheiro e põe lá dentro do cofre. Ele roda esse dinheiro para cima e para baixo. Ele faz uma movimentação para fazer mais dinheiro. Então, o que acontece é, eu pago para o banco para ele fazer dinheiro com o meu dinheiro. Eu estou pagando para o banco usar o meu dinheiro. Então você observa e fica, cara, peraí, não está fazendo sentido esse negócio. Mas é o molde do sistema atual. Só que o grande problema é que o banco, ele não pede a sua autorização para fazer mais dinheiro. O banco não pede, né? Ele simplesmente vai lá e faz. E tanto é que existe o discurso que é de pleno conhecimento da população, desde o mais pobre, desde o menos instruído até o mais instruído ou ao mais rico, que é o seguinte, se todo mundo for ao mesmo tempo no banco sacar o dinheiro, ele não vai ter como pagar todo mundo. Essa é a verdade. O banco não tem todo o dinheiro que ele afirma ter, porque ele empresta. Daí o banco está na chamada operação de alavancagem. Claro, não é bem a alavancagem de trade, enfim, existem muitos poréns, na verdade, em torno dessa minha fala, mas, resumidamente, a grosso modo é isso, os bancos estão fazendo dinheiro, fabricando dinheiro através de processos de alavancagem. Então,
isso daí não tem como dar certo a longo prazo, né? A gente já está há décadas nesse processo e os bancos querem fazer isso por séculos. Não vai ter como, não vai ser possível. O mundo todo está passando pelo chamado grande reset mundial, que tem como epicentro a economia, que está diretamente ligada ao poder, né? Então a gente tem aí 3 a 5% do mundo que controla todo o resto de maneira direta ou indireta. Enfim, eles controlam a indústria farmacêutica, controlam o Estado, controlam os bancos. Eles te deixam doente através dos alimentos para depois ganhar dinheiro de você através da indústria farmacêutica, né? Então, assim, a gente vê muitas doenças surgindo. Estresse, depressão, câncer e muitas outras. Só que você vê, nossa, mas a medicina está evoluindo tanto, né? Como que a gente está tendo tanta doença? Né? O que acontece a gente come alimento cheio de hormônio, corante, adoçante, açúcar, né? A gente come um alimento ultraprocessado cheio de porcarias que vão fazer mal para o nosso corpo, né? E a nossa própria água, a água cloretada, fluoretada, né? Então as pessoas estão padecendo, estão sofrendo por conta e estão perdendo a vida, estão morrendo de causas artificiais, né? Tem até um rapaz no YouTube, que na verdade ele estava no Facebook, está migrando para o YouTube. Claro que eu não concordo com tudo que ele fala, mas que é o Tiajuru. Ele fala, eu sou essencialista, criacionista, enfim... ele é bem simpático, o rapaz, né? Mas eu tô acompanhando no YouTube, não concordo com metade do que ele fala, mas eu acho bem interessante. Ele fala isso, as pessoas estão morrendo por causas artificiais, né? Então, muita gente ainda continua acreditando que o flúor que tem na nossa água, de fato, é para que a gente fique com os dentes limpos. Muita gente acredita que o cloro tá ali na água só para limpar, né? Muita gente acredita que o pão que você compra no saquinho pão integral é realmente integral, mas não é. Então, assim, isso daí está adoecendo o ser humano. Alimentos transgênicos e todo esse tipo de coisa realmente está causando um mal gigantesco. E esse mal, ele não é aparentemente, mas ele é planejado. Tudo isso é feito para encurtar a vida e a saúde e a vida dos seres humanos. O Criador nos fez perfeitos, ele nos fez bem. E o mundo como um todo, através do seu controle satânico, está deturpando, está pelo menos se esforçando para deturpar. E a raça humana, ainda assim, é forte pra caramba. Porque apesar de tanto veneno que a gente consome, ainda assim a gente continua ficando de pé. A gente continua andando. Então a gente tem essa manipulação do dinheiro pelo banco. A gente tem a indústria farmacêutica também fazendo seus corre aí para fazer mais dinheiro, né? Através de práticas praticamente satânicas, ocultistas. A medicina também, que acerta muito, salva muitas vidas, né? Eu costumo falar que eu não acredito muito na medicina, mas talvez se não fosse por ela, minha filha não estaria viva hoje, né? Por conta do próprio nascimento, ela nasceu com o cordão umbilical envolto no pescoço, né? E, meu Deus, eu não consigo me imaginar sem minha filha hoje. Então, assim, a medicina tem seu mérito, mas ela também tira vidas, né? Quantas vidas não são perdidas por conta dos tratamentos que a medicina, as faculdades e tudo mais ensinam para as pessoas. E, além disso tudo, a gente vai pro maior problema de todos, que é o Estado. O Estado aí a coisa já é mais descarada. O Estado vai lá, fabrica dinheiro do zero, né? Isso aí, cara, é pior ainda do que a ação dos bancos. Então, sempre que existe uma crise, uma sombra de crise, o Estado vai lá e fabrica mais dinheiro, né? Esse é o padrão, é assim que a coisa funciona. E você não pode auditar nada, você não pode conferir o que é feito. Então, quando você pega o Bitcoin, as criptomoedas, elas têm uma quantidade finita de fabricação. Existem algumas que têm uma quantidade infinita, mas ainda assim é passível de auditoria. Então você pode, com uma hash ou um código de carteira, verificar
todo o caminho, todo aquele traçado de movimentações que aconteceram em relação a uma determinada moeda. Então então as criptos elas são plenamente auditáveis por qualquer pessoa e existe um determinado grau de anonimato. Umas moedas mais anônimas, outras menos anônimas, mas existe. Então, hoje, quando o Estado, através de métodos jurídicos, ou uma empresa privada, através do Estado, os métodos jurídicos, quer olhar sua conta, ele vai lá e olha. Dane-se. Dane-se. É assim que funciona. Vem lá uma ordem judicial, ele vai ver o que você fez, o que você movimentou e tudo. Agora, quando você trabalha com Bitcoin e não está trabalhando com corretora do país do qual você está recebendo o processo, que tem pelo menos sede lá, você não consegue ser rastreado. Ou se você fez compra através do P2P e o seu P2P que você negociou não foi rastreado, aí você também não tem como ser rastreado. Essa é a ideia, esse é o conceito. Seja você seu próprio banco. O conceito do Bitcoin também gira em torno do In-Number Retrust, que é como se fosse uma alusão à frase In God We Trust. E talvez muita gente venha falar assim, mas então Bitcoin é do capeta, porque na nota de dólar fala em Deus nós confiamos e o lema do Bitcoin é em números nós confiamos, né? É algo cabalístico isso? É algo místico? Então, talvez até seja, mas eu particularmente entendo essa situação que, na verdade, o Bitcoin, a grande sacada dele é a descentralização. Você poder auditar e você vai conferir tudo, tá? Essa é a ideia. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Então, quando você não consegue auditar quanto dinheiro realmente tem, você tem que acreditar no Estado, você não está vendo aquilo. Você tem que ter certeza que está certo aquilo. Ponto. Então, você tem que ter fé, né? E a fé eu prefiro reservar ao Criador dos céus e da terra e ponto, acabou. Parou por aí. Agora, quando a gente pega o Bitcoin, você não precisa ter fé no político, fé no Estado, fé em nada, cara. Você pega o código e confere, isso daí não é fé. Quando você tem a prova ali na sua frente, você constatou, não é mais fé. Fé é quando você acredita e não vê. Essa é a ideia. Esse é o conceito. Então, eu acho muito irônico quando vem Gustavo Loyola ou os representantes do Banco Central norte-americano falando que o Bitcoin é o problema. Poxa vida, vocês estão fabricando dinheiro adoidado durante todo esse tempo. Os bancos estão extremamente alavancados, a indústria farmacêutica acabando com a vida das pessoas e as fazendo gastar para... Então a pessoa trabalha a vida inteira e para quando ficar velho tá todo doente e acabado e gasta todo o dinheiro que ganhou para tentar se tratar e viver um pouquinho mais. Ou viver com um pouco mais, com uma qualidade de vida melhor, para viver com dignidade. Isso não faz sentido, cara. A vida humana, nesses moldes, não faz sentido. Não fomos criados para isso. E mesmo que eu não acredito em Deus, não sei o que, cara, não tem problema. Tenho certeza que para você também isso daí não faz sentido. Mesmo que você não acredite, não tenha uma fé similar à minha, fé no Criador dos céus e da terra, a gente tá aqui, é tudo por acaso. Mas isso é vida? Sinceramente, isso é vida? Você ser obrigado a usar um dinheiro, confiar na classe política, ser obrigado a trabalhar pra caramba, pagar um monte de imposto para sustentar a máquina estatal, né? Você vai ter acesso à saúde, segurança, transporte e educação de péssima qualidade. Péssima qualidade. Você usando ou não usando, você tem que pagar. Mas você reclama dos serviços públicos, mas às vezes você usa. E quando você tem acesso à justiça? Eu preferia ter acesso à justiça pública, mas é proibido. Aliás, justiça privada, mas é proibido. E quando você vai no cartório, enfim, eu preferia que fosse todo um serviço privado, mas não tem como. Gente, eu mudei aqui, eu não tô mais na minha casa, eu não gravo mais vídeos da minha casa para poder me dedicar mais ao meu trabalho, aos trades e tudo mais, né? E, cara, eu tive que solicitar ligação de água e de luz aqui da minha casa,
da minha casa, né? Do meu escritório. É que eu acabei alugando uma casinha pra fazer de escritório. Tanto é que eu tô com um pouco de eco aqui ainda, né? Desculpa se estourou aí no seu ouvido, mas eu ainda não coloquei as espumas e não fiz um tratamento acústico adequado aqui. Tanto é que eu nem mostrei nos stories como que tá o meu escritório novo, porque tá cheio de pano espalhado pelo chão, tapete e coisa, pra tentar suprimir um pouco desse eco. Porque assim, não adianta você ter um microfone bom pra caramba, microfone melhor que esse aqui, pra podcast, pra vídeo no YouTube, praticamente não tem, né? Tanto é que o pessoal do Flow usa esse daqui, galera profissional e tal, usa esse, né? Mas, cara, eu passei um perrengue em tudo que eu... Nossa, eu fui na companhia de energia elétrica, nossa, que saco, atendimento demorado. Daí você liga lá, ó, eu liguei uma vez, eu tive que ligar acho que umas 5 vezes para resolver a questão aqui da casa. Falar, olha, toda vez, ó, eu tenho um imóvel que ele tava vago, tá sem relógio, já tem a instalação toda pronta, e eu preciso que vá alguém colocar o relógio e ligar a minha energia. Ah, mas você precisa levar a planta de não sei o que. Mas assim, já tem outras casas com energia ligada lá, eu não preciso levar a planta aí. Olha a planta que já foi levada. Ah, mas não tem como, não sei o que. Cara, a companhia de água também foi uma tristeza, a Sabesp. Gente, como foi difícil, sabe? Eu liguei, primeiro eu tentei pela internet, daí não achava o código do hidrante lá. Não, daí eu liguei lá e falei assim, olha, eu não tenho conta de água aqui, né, mas eu tenho o RGI, você pode me passar o número do fornecimento? Ah, a gente não pode passar esse número por telefone, a gente não pode te encaminhar, mas eu tenho o contrato aqui, eu te mando, você me manda o número do fornecimento para eu poder solicitar pela internet? Ah, não tem como, não sei o que e tal. Daí vai eu falar com a administradora, pra administradora falar com o dono anterior pra ver se ele tinha o código, enfim. Daí no fim das contas eu liguei, uma outra atendente. Cara, foi uma novela, sério. Foi uma semana pra ligar a água e uns 4, 5 dias pra ligar a energia aqui. Então assim, se fosse privados... Não, vamos lá, vamos colocar, gente, ó. Se fosse uma empresa privada, uma empresa 100% privada que fornece energia e cada um pode escolher a sua e tivesse aí umas 5, 6, umas 10 opções, duvido que a gente ia passar raiva desse jeito. Duvido, cara, não ia ser assim, É uma coisa realmente de entristecer, tá? Então, isso que você vai ver por aí, esse discurso que aparentemente está se levantando contra as criptomoedas, e também não sei até que ponto as criptomoedas realmente são ativos assim tão bons para a humanidade, realmente não sei, de repente isso daqui é uma grande armadilha e tudo, mas o que eu queria te dizer é que não são as criptomoedas que estão quebrando o sistema já estava quebrado, as criptos podem ter funcionado como um catalisador, acelerou um pouquinho o processo, mas é um fator em meio a centenas de milhares, é isso. Então, quando eu vejo um discurso do Gustavo Loyola ou da gringa lá, as criptomoedas estão quebrando o sistema tradicional. Cara, mas se continuar desse jeito, é melhor quebrar mesmo, velho. Se não funciona, a gente joga fora, é assim que funciona. Eu tenho um controle aqui. Esse controle, ele para de funcionar. Quais são as alternativas? Eu conserto ou eu compro outro e jogo esse fora. Então, se o estado não está funcionando, ou a gente conserta ou joga fora. O que é melhor? Né? Se o sistema financeiro atual não está funcionando, o que a gente faz? Ou a gente tenta consertar, se não der para consertar, a gente joga fora. É assim que funciona. Vê o que vai dar menos trabalho. Vê o que vai ser mais barato se fazer. E por enquanto, trabalhar com criptomoedas está sendo melhor do que você trabalhar com os moldes estatais, a moeda estatal. Pura e simplesmente isso. Você vai ver muito discurso diferente por aí. Mas essa é a verdade. Se você não deu like, ó, dá like nesse vídeo, se inscreve aí no canal se não é inscrito, ativa o sininho das notificações e coloca um comentário o que você achou a respeito. Até mais.